de cinemática aqui, bem iniciais, né? Qual curso tu tá fazendo, só para eu saber? Eu estou estudando para a ciência da computação, mas essa classe em específica, ela é Física 102, né? 121, que ela é de engenharia geral. Eu sou obrigada a fazer essa classe, mesmo que eu não estou fazendo um curso de engenharia, porque ela entra dentro da ciência da computação. O pessoal de ciência e computação até que usa um pouco desses conceitos de velocidade e tal. Bem, Eu comecei a estudar na UDESC, eu vi que tu é formado na UDESC, né? Eu é entrei na UDESC verdade. para TADES, Tecnologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, só que daí eu decidi vir para os Estados Unidos e eu abri a minha Me- vaga lá de novo, porque eu sabia que eu ia Melhor querer. decisão que você fez. Você entrou quando lá no Desk? Isso foi, eu tinha 18, foi logo depois, foi, faz 8 anos, então foi em 2013, 2013, 2014. 2013. Então você foi bem minha caloura, porque nessa época eu já estava no mestrado já. 2013 entrei no mestrado, legal. Então tá. Vamos lá. Um motorista rapidinho, viajando a 300 metros por segundo, passa por uma estação de polícia. O Isso. oficial imediatamente começa a persegui-lo com uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Uhum. Está pedindo algumas coisas aqui, vamos ver. Quanto tempo demora para o policial encontrar esse cara, né? Esse cara que está muito rápido aí. Isso. Speeder. Esse rapidinho. Qual a velocidade do oficial quando ele pega o rapidinho? Então, primeiro, ele está falando de tempo, depois ele está falando de velocidade. C. Faça um gráfico mostrando deslocamento, um gráfico de deslocamento por tempo de ambos, motorista e policial, e um gráfico da velocidade por tempo também de ambos. Tá bom? Então, primeira questão, encontrar o tempo de encontro. Segunda questão, a velocidade do policial no encontro. Por que ele não perguntou a velocidade do rapidinho? Porque a gente sabe que é sempre 30. Uhum. Sempre 30. Ele não mudou de velocidade. Aqui é uma velocidade constante. Aqui no Brasil a gente chama isso de MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Que a velocidade dele não muda. Uhum. Enquanto a do oficial tem que mudar. Obrigatoriamente. Porque ele estava parado, né? Ele estava parado lá no posto. Ele Uhum. começa a se mover, ele estava com a velocidade zero, e então começa a se mover, e ele começa a se mover porque ele tem uma aceleração. Os corpos só entram em movimento se tiver uma aceleração. Então, aceleraçãozinha aqui de 3 metros por segundo ao quadrado, e como ele tem uma aceleração, a gente chama isso de MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, e a velocidade ela vai crescendo, ela vai aumentando com o tempo. De 3 em 3, por sinal. Né? O que significa na prática uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado? O que significa esse número? Significa que a cada segundo a velocidade deste carro aumenta 3 metros por segundo. Ok? Então, em outras palavras, estava em zero. Passou um segundo, está em 3 metros por segundo a velocidade. Passou outro segundo, o policial vai estar a 6 metros por segundo. Passou outro, 9 Uhum. metros por segundo. É assim que funciona. Show? Tudo bem até aí? Sim. Então tá bom. Muito bem. Eu vou fazer um desenho para explicar melhor o que está acontecendo. Física é assim, a gente tem que fazer desenho, senão não vai entender nunca nada. Tá? Uhum. Então, o desenho vai ser mais ou menos o seguinte: a gente sempre vai ter uma situação inicial. Na física é assim, tem a situação inicial e a final. Se não tiver mudança, não tem física. Então, situação inicial aqui. O bandido vai. Não sei nem se o cara é bandido, tadinho, está rápido. Né? O cara tá de vermelho, o policial aí é um cop, está de azul. Então, essa é a situação inicial, o copy aqui está com velocidade zero, né? Velocidade base zero. A velocidade do speeder é 30 metros por segundo. Estou feliz de que eles usam metros por segundo aí, né? Podia ser aquelas pounds, inches, sei lá, ninguém sabe isso aí no Brasil, Tanto nas que unidades no início da malucas. classe é engraçado, porque aqui é tudo em feet, em pounds e essas coisas. E no início da classe de física, eles têm que fazer uma classe para os americanos só falando sobre metragem e, Nossa. e quilograma e etc., que eles não usam, né? Então eles têm que passar por toda essa conversão antes de começar.
Americano tem disso, né? Faz umas coisas que só eles, né? Louco isso. Eles são Tipo o diferentes. WhatsApp, eles não usam aí o WhatsApp, né? Não, Que bizarro, cara, não faz sentido só nenhum os, isso. só os indianos e os brasileiros que usam WhatsApp. So you click here and click there. Eu acho muito louco o sotaque de indiano. Né, tem hora que é um pouco complicado de conversar com eles para entender, mas a gente $1, $1, muito engraçado. Bem, nós não sabemos a velocidade do copy aqui. Provavelmente maior que a do rapidinho. Beleza? Bem, essa é a situação. Então, houve um deslocamento, né? O deslocamento é esta distanciazinha aqui, ó. Opa. Então, nós já temos claramente que o deslocamento dos dois, né, é esse negócio que eu vou chamar de ΔS aqui. Normalmente a gente chama deslocamento de ΔS. Muito bem. Então, por que eu estou fazendo tudo isso? Porque é bom tu deixar de ser abstrato e se transformar num negócio tactível, que tu tá vendo, né? A coisa acontecer agora na tua frente, não virou só palavras. Com isso em mente, vamos colocar no A aqui o que a gente está procurando. A gente está procurando o T. Né? Em A, a gente está procurando o T. O tempo que demorou para eles se encontrarem. Então, vamos chamar de tempo de encontro. Tempo de encontro, tá aí. Bem, existem trocentas equações na física que envolvem tempo, mas qual que a gente vai utilizar nesse problema? Né? A gente tem que utilizar alguma equação da cinemática. Cinemática são as equações de movimento. Então, aqui no Brasil a gente fala, né, o sorvetão, o sorvete, o vovô ateu, né, Torricelli, né, são essas equações que eu não sei se tu já decorou, tá? Mas com certeza o teu professor vai considerar a decoreba da equação como assunto dado. É a aplicação da equação que ele está cobrando, ok? Então, bem, eu ainda não pensei sobre a equação que a gente vai usar, mas tem um detalhe muito importante aqui. Como estamos preocupados com o tempo de encontro, isso é muito importante, nós temos que encontrar as duas equações de movimento, do speeder e do officer. Ok? Por quê? Porque o que acontece aqui é que o problema ele acaba, né, o final aqui, ele acaba quando ocorre o encontro. Né? Então eu estou procurando o tempo de encontro mesmo. Só que o que é o encontro na matemática? É quando duas equações são iguais. O que é o encontro na física? É quando a equação de posição é igual. Então eu tenho que encontrar a função horária da posição dos dois corpos e igualar essas equações. Eu vou igualar porque eles de fato, quando se encontram, estão na mesma posição. O encontro na física é estar na mesma posição ao mesmo tempo. Né? É que nem na vida real, né? Tu marca para ver o teu marido no shopping. Se ele for no shopping daqui a 30 anos, não foi um encontro. Né? Tem que ser na hora que tu propôs, sacou? Exato. Então é o que a gente tem aqui. Nós queremos a mesma posição ao mesmo tempo. É isso que eu vou escrever aqui. Encontro é estar na mesma posição ao mesmo tempo. Por isso, vamos encontrar a função horária da posição dos dois corpos. Pronto. Depois que a gente tiver essas funções horárias, ou seja, as equações que descrevem o movimento dos dois, a gente iguala as duas, porque a gente quer eles na mesma posição, e acha o tempo. Então vamos para a equação do vermelhinho. Vamos lá. Como o speeder está em MRU, velocidade constante, nas equações de MRU, velocidade constante, tem apenas uma, que é o sorvete. Ok? Sorvete é assim, S igual a S0 mais VT. A velocidade nunca muda, então é desse jeito que vai funcionar. E no caso, só para eu confirmar, que eu acho que eu até te expliquei que a última vez que eu fiz alguma classe de cálculo, matemática relacionado a isso, faz bastante tempo. Porque eu estava fazendo as outras áreas do meu curso. Então, eu tô meio que refreshing todas as coisas. E depois que eu engravidei, a minha memória não ficou muito boa. No caso, essa daí seria a XT
Não sei se é... Não tem como... Depende como o teu professor chama, né? Mas a gente sim pode usar o X no lugar do S. É, X daí de vai T, para né? Tu quis dizer, né? X0. X de T, X0, Então, eu acho que VT. talvez não seria essa, porque aqui eu tenho anotado que é o que a gente mais usa, é a velocidade VT igual a VI que mais AT, que no caso seria Você não pode velocidade usar essa zero. equação para esse... Ela tá certa, mas você não pode usar essa equação para esse caso. Por Uhum, quê? Porque essa equação que você acabou de falar é MRUV. É movimento retilíneo uhum, uniformemente variado, ou seja, tem aceleração. Você até falou A vezes T, né? Tem aceleração. Só isso, que, como o speeder está sempre com velocidade constante, por definição, não tem aceleração. entendi. Velocidade constante não tem aceleração. Por isso que a expressão é essa. É o sorvete. Vamos deixar em X, então, se for o caso. Não, não, Mas... só pra eu entender, mas agora eu quis entender o que quis dizer. Pode continuar com isso daí. Show de bola. Então, S de T, né? Por quê? Porque a posição depende do tempo, mas como isso é só um símbolo, eu nem coloco, tá? Obrigatoriamente a posição depende do tempo, a gente vê isso todo dia na nossa vida. Uhum, Então, como o speeder está em MRU, agora eu vou escrever outra coisa aqui. Como o officer está em MRV, tem aceleração, temos a equação da posição. A equação que tu falou é a equação da velocidade. Eu não preciso dela. uhum, Eu não preciso dela por causa de todo esse argumento aqui, ó. Porque como eu estou preocupado com o encontro, o que me importa é a posição. Tanto faz se a velocidade é a mesma não. Lá, não importa. O que importa é a uhum, posição ser a mesma. Então, a equação da posição da MRUV é o sorvetão. S igual a S0. Esse zero, ou o I, é a mesma coisa, tá? É de inicial. uhum. E aqui o zero é de inicial, porque zero é o começo de tudo. Então, S0 mais... Não tem como eu saber exatamente qual que é o formalismo que o teu professor usa, mas as equações têm o mesmo significado. A é ao quadrado sobre 2. Uhum. Então, é isso. Essa são, vamos dizer assim, as equações brutas de cada um dos caras. Agora, o que a gente vai ter que fazer é escrever os números específicos para cada caso. Qual que é o S0, qual que é o V do speeder. Então, o que é S0? S0 é a posição inicial. Inicialmente, no meu desenho, eles estão aqui. Né? Os dois eles começam a nossa análise na mesma posição. Porque está lá escrito, imediatamente o policial começa a se mover. Então, os dois começam na mesma posição. Na física, a gente às vezes tem que definir o referencial, o valor dele. Então, eu estou definindo que aqui é zero. Ou seja, eles começaram em S0 igual a zero. A posição inicial é zero, em outras palavras, tá bom? Uhum. Zero. E a velocidade do speeder está no enunciado, 30t. 30 metros por segundo. É 30 vezes t. Ok? É sempre pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo nessa equaçãozinha. Então, dá até para deixar mais bonito aqui. S igual a 30t. Ou seja, a posição vai mudando de 30 metros em 30 metros. Por quê? Pelo óbvio. O cara está viajando a 30 metros por segundo. Significa que a cada segundo ele se move 30 metros. É isso que Uhum. significa, beleza? Beleza. Uhum. Então, aqui, olha só, essa equação me diz exatamente isso, que a posição dele, o S dele, posição, é 30 vezes t. Se tu quer saber quantos metros ele andou em 10 segundos, é 30 vezes 10. Ele andou 300 metros. Uhum. Muito bem. Agora, por policial. O policial. S0, qual que é a posição do policial? É a mesma do bandido. É Uhum. zero. Qual que é a velocidade inicial do policial? Zero também. É zero também, é o que o enunciado fala. Ele estava parado ali na estação. Então, velocidade inicial, zero. Vezes t. E a aceleração, o enunciado fala também. É 3. 3 metros por segundo ao quadrado. Cada segundo, a velocidade aumenta 3 metros por segundo. Então, a gente pode ignorar todos esses carinhas com zero. Vai ficar 3t quadrado sobre 2. Essa é a equação do policial. Essa é a equação do speeder. Se nós queremos o encontro, nós vamos igualar as posições. Ou seja, vamos igualar os S's. Uhum. Ok? Vou escrever isso aqui. Como queremos o encontro, temos que igualar as equações da posição. Isso é um encontro, está?
na mesma posição, no mínimo. Então, eu vou até fazer o seguinte, ó, S igual a esse S ali, ó. Não vou nem perder meu tempo escrevendo. Bem, se os S são iguais, então significa que o que é S também é igual, ou seja, 30T, bem essa passo aqui, tá? 30T igual a esse cara aqui. Vou até colocar na parte de baixo aqui para saber de onde veio, né? Então eu igualei as equações, nada demais. Uhum. Agora, por que eu estou fazendo isso? Por quê? Porque o enunciado me pediu o tempo, né? Vamos focar no que o problema está pedindo, sempre. Temos o tempo de encontro. E o tempo de encontro vai ser o tempo que vai sair dessa igualdade de posições. Por quê? Porque quando eu olho para o desenho, eu vejo óbvio, né? Eles estão no encontro na mesma posição ao mesmo tempo. Uhum. Tem que ser. Então o tempo ali é o mesmo para os dois. Qual é o tempo? Eu vou fazer a conta e vou descobrir. Ok? Mas eu sei que é o tempo de encontro. Agora dá para fazer várias continhas aqui, né? Dá para tipo, cortar o 30 com 3, fica 10. Se multiplica com 2, fica 20. Se eu for muito rápido, fala. Uhum. Ao contrário dele. Agora, como está ao quadrado, né? Eu posso cortar esse cara ao quadrado. Então vai ficar 20 igual a tempo de encontro. Pronto, encontramos o tempo de encontro, 20 segundos. Uhum. Beleza. O tempo de encontro foi 20 segundos. Segundos e não minutos e não horas, por quê? Porque a velocidade está em metros por segundo. Tá bom? Uhum. Certo. Muito bem. Sem nenhuma dúvida até agora? Tudo certo. Entendi tudo, graças a Deus. Que bom, fico feliz em ajudar. Qual é a velocidade do officer quando ele pega o speeder? Alguma ideia de como fazer essa conta? Não, não tem. Bem, você já falou a equação que resolve isso. E no caso foi a primeira que eu te disse sobre a aceleração, que tinha aceleração na equação. Sim, aquela lá, V igual a V0 mais AT, isso mesmo. Isso. Isso. Então, bem, eu não quero fazer essa conta. Eu quero que você faça, para você dar uma treinada, para ver se você está pegando bem, né? Por quê? Porque eu sou meio socrático fora que eu dou aula, tá? Eu faço isso com todos os meus alunos. Uhum. Quando eu estou explicando, é óbvio, eu trabalho com isso há trocentos anos, né? Então eu tenho que ir sempre pelo caminho certo. Só que quando tu for fazer as contas, tu não vai pelo caminho certo, às vezes, né? Tu tá aprendendo Uhum. agora. Então é bom tu ter essas dificuldadezinhas, ok? Então Sim. por isso eu já te dei a dica, tu tem que usar essa equação que a gente conversou agora, V igual a VI mais AT, você tem a aceleração do policial, você tem o tempo, tá aqui, acabamos de encontrar, e Uhum. você tem a velocidade inicial, então você tem tudo para encontrar a resposta, tá? Uhum. Tá. Eu vou te dar 3 minutinhos para fazer isso. Eu quero que tu, quando terminar a conta, bata uma foto e me mande no WhatsApp, tá bom? Eu vou, enquanto isso, fechar a janela aqui da minha casa, que tá ficando bizarro. Eu tenho quase certeza que eu errei, por causa que eu tô muito enferrujada. Eu tô com a minha cabeça bem mal.
Tem problema, estamos aqui para errar mesmo. Eu te mandei ali Tá certo. Essa é a velocidade que ele vai encontrar, 60. Só que é 60 o quê? Bananas, estrelas, pokémons? Tem uma unidade, né, o 60. Sim, no caso seria metros por segundo, certo? Exato, exatamente. Metro por segundo. Agora tá nota 10 a resposta. Uhum. Então, veja, o trabalho aqui, na prática, é você saber coisas básicas, do tipo qual equação usar em qual situação, né? Uhum. Então, É que o problema é que assim, ó, que eu tô tendo um pouco de dificuldade, claro, que infelizmente na minha faculdade que eu tô, eu não sei como é que fala em português, mas o centro de física, todos os professores que estão são professores que eles têm uma dificuldade em ensinar, na didática, entende? Eles não têm, por exemplo, a tua didática. vou Eles. falar para eles me contratar, então. O meu último professor de cálculo, inclusive, ele era brasileiro, por isso que foi muito bom para mim na época que eu tive aula com ele. Porque a minha professora atual, ela é soviética, e além de ter o sotaque muito pesado, ela não corrige as coisas, ela só vai fazendo e Deus te ajude, sabe? Então, isso me Caraca, a mina é dificulta. russa, que medo. Legal. Show. Bem, fazer o quê, né? É complicado mesmo. E às vezes os professores, eles ficam meio... Eu não tenho isso, né? Eu adoro quando o aluno não sabe coisas que eu considero simples ou mais tranquilas, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar ele, né? Às vezes os alunos vêm me pedindo questão do ITA, e para mim é difícil, às vezes, resolver aquelas questões complicadíssimas, né? Uhum. Por sinal, tem essa prova SAT aí, né? A SAT, tipo um Enem dos Estados Unidos. Nem se Uhum. compara com as questões do Enem do Brasil, do ITA e tal. Então, sabe, o pessoal aí é meio chato mesmo, os caras. Mas pode sempre me chamar que eu posso te ajudar sempre, beleza? Eu vou. Show de bola. Obrigada. Plot two graphs show the displacement time for both. Sim, tem que fazer o gráfico agora. Né? Uhum. Então, como é que nós fazemos gráficos? Fazemos gráficos tendo equações. Ou tendo pontos específicos. É assim que a gente faz gráfico na matemática. Ou com equações ou com pontos. Nós não temos pontos aqui, nós temos equações. Temos várias, para falar a verdade. Tem a vermelha, tem a azul, tem a roxa, a verde e tudo mais. Então, qual é a equação do começo da C? Faço os gráficos do deslocamento por tempo dos dois. Então, qual é a equação do speeder? Essa. Temos que fazer gráfico do deslocamento por tempo. Speeder primeiro. Uhum. Claro, gráficos, quando eu faço, eu normalmente faço em softwares. Né? Mas, vamos fazer na mão, não tem problema. Mas para conseguir fazer um gráfico na mão, tu tem que ter uma prática de matemática. Senão vai ficar complicado. Tá? Por quê? Porque existem trocentos tipos de gráfico. Né? Tem a reta, tem a parábola, tem o logaritmo, tem a raiz quadrada, tem a função de terceiro grau, quarto grau, sabe? Tem vários. Como é que eu sei qual é o tipo de curva que eu vou ter? Eu sei porque eu tenho que ter um conhecimento de funções. Eu, quando olho para essa função aqui, sei que é uma reta. Tu saberia que é uma reta, é isso? Não. Pois é. Esse é o problema, né? Por isso que o que impacta o pessoal, às vezes, na física é a matemática. Bem, vamos pensar aqui. Como eu posso explicar que isso é uma reta? Eu vou te explicar na prática. De fato, toda equação que tem um formato y igual a ax mais b, ou seja, um valor que depende de um outro, que está sendo multiplicado por um número e somado por outro, isso sempre vai dar uma reta. Sempre. Tá? Ok. É o que a gente chama de função afim, ou a função de primeiro grau, a função da reta, etc. Se tivesse ao quadrado, seria uma parábola. Se tivesse ao cubo, seria uma outra coisa. E por aí vai. Mas essa aqui é a que mais aparece. Uhum. Uma reta. Então nós temos uma reta. Por quê? Porque o nosso y, que é o s, está dependendo do nosso x, que é o t. E o x, por sua vez, não está ao quadrado, não está ao cubo. O t não está ao quadrado, não está ao cubo. Ele está só multiplicado por um número e somado pelo zero. É o d. Uhum. Então, é essa analogia, por analogia, entendeu? Uhum. Se eu estiver falando umas palavras em português meio tensa, que eu ando lendo muito, daí meu vocabulário está melhorando. Tu me fala que eu tento melhorar, tá? Eu dou bastante aula para quem mora nos Estados Unidos, eu sei da dificuldade de vocês. Tá? Por exemplo,
Vocês têm uma dificuldade muito grande de falar x ao quadrado. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, porque vocês usam the power of 2, the power of 3, né? A gente E é chama de, totalmente diferente. dependendo do professor, às vezes eles usam o square, ou eles usam the second, the third. É isso que complica, que às vezes tu tá entendendo o que o professor tá falando, daí ele começa a te falar coisas diferentes, meio que não segue um padrão, daí já complica. E quando a Eles gente levam em chega, a conta que gente todo tá mundo é acostumado. nativo ali, né? É. Pois é, complicado. Bem, não tenha problemas de me perguntar esse tipo de coisa, qualquer coisa eu mando em inglês também, porque eu já tô acostumado, então, demora aí. Tá bom. Falando nisso, se tu puder me indicar a gente que tá aí, precisando também, eu adoro dar aula para quem mora fora. Vai que vocês um dia me convidam para tomar um café aí, eu não volto mais pro Brasil. Então tá, isso aqui é uma reta, beleza? Agora, eu sei por causa disso, mas eu também posso, pela lógica, né? Eu vejo 30. Muito bem, 30 multiplicando um P. Tudo bem, qual que é o grande lance disso? Se eu for plotar números, eu preciso sempre colocar números na equação para depois colocá-los como pontos no gráfico. Eu vou ver uma proporcionalidade muito clara aqui nessa equação. Olha só. Quando eu tenho 1 segundo, o que vai acontecer? Aqui é T por S, tá? É sempre o T no eixo horizontal. Quando eu tenho 1 segundo, a posição é 30. Quando eu tenho 2 segundos, 30 vezes 2, 60. Aquilo que eu estava te falando lá no começo da aula. 90, beleza. Então, o que acontece? 1 segundo a gente sabe que está aqui. O pontinho está aqui. Por quê? Porque a interceptação aqui desses dois. Para o 2 segundos, o pontinho está aqui. O pontinho do quê? Da reta que a gente vai desenhar. Para 3 segundos, está aqui. Assim que a gente faz um gráfico, sacou? Vai dar esse. Opa, peguei o bagulho errado. Vai dar esse aqui. Claro, a reta tem que passar no meio dos três, né? Eu sou meio Parkinson aqui. Mas esse é o gráfico. Pronto, esse é o gráfico. Esse é o gráfico do tiozinho que tá o speeder lá, né? O que tá fugindo. Bem, pelo que eu estou entendendo aqui, ele pediu para fazer os dois no mesmo gráfico, né? Tanto do speeder quanto do policy. Na verdade, está pedindo. Vão ser 2 gráficos. Só que um de velocidade e outro de posição. Isso. Para ambos. Beleza, então vamos fazer aqui, né? Acabei de fazer o gráfico do speeder. Eu fiz de verde, que foi um erro da minha parte. Vou fazer de vermelho, só com vermelho mais escuro para não misturar com o negócio lá. Eu sou meio chato para isso, desculpa. Agora o azul aqui. O azul, que é o nosso querido amigo policial aqui. Bem, essa equação não é a equação de uma reta. Por quê? Porque o T não está sozinho, né? Né? Com nada em cima, ele está quadrado aqui. Squared. Quando a gente tem uma situação como essa, a gente tem a equação de segundo grau. 2, né? Segundo grau. Que o gráfico é uma parábola. Né? Tu deve lembrar lá do ensino médio, das parábolas, fazer Bhaskara, essas coisas aí, né? Então, essa equação aqui não vai me dar uma reta, vai me dar uma parábola. Tem que ter isso em mente. Por quê? Porque se eu desenhar os pontos que eu tirar daqui pensando numa reta, vai ficar errado, vai dar caquinha. Tem que saber que isso aqui é uma parábola. Então, meio que um conhecimento prévio que, infelizmente, tu tem que ter, não tem jeito. Agora, como é que tu vai desenhar isso? Né? Bem, vamos jogar os mesmos números. 1. Se eu jogar t igual a 1, qual vai ser a posição? Vai ser 3 meios. Já não é 30, né? O que é de se esperar. Por quê? Porque o cara já estava, o speeder, ele já estava numa alta velocidade. Enquanto o policial estava parado ainda. Sim. Por isso que a posição do policial no começo vai ser bem antes, assim. Tá? Então, esse gráfico vai ficar bem nada a ver, na real. Porque vai estar 3 meios, né? O meu gráfico não ficou legal. Então eu vou fazer o seguinte. Olha só a minha malandragem. Olha só a malandragem. Em vez de 1 segundo, eu vou colocar 10, 20 e 30. Né? Quanto que é 30 vezes 10? 300.
Quanto que é 20 vezes 30? 600. Quanto que é 30 vezes 30? 900. Agora o gráfico vai ficar melhor, beleza? Certo. Eu estou fazendo isso porque já estou vendo que esse gráfico vai demorar para crescer, né? E a gente quer ver a interseção aqui dos dois. Estaria errado se eu fizesse do jeito que estava antes? Não, não estaria. Só que ficaria um gráfico feio. E eu quero fazer um gráfico bonito, beleza? Claro, depois eu vou fazendo um software, vou até te apresentar o software. Tenho certeza que tu vai gostar de fazer essas coisas lá, vai te ajudar bastante. Então, aqui nós temos 3 vezes t ao quadrado. Bem, nosso primeiro t aqui é 10. Então, 10 ao quadrado é 100. Então, vai ficar 300 dividido por 2, que é 150. Então, para o azul aqui, né, para o policial, quando o t é 10, o S é 150. Então, o ponto está aqui. Né, porque por aqui está o 150, certo? Então, o ponto está aqui. Agora, quando é 20? Quando é 20, quanto que é 20 ao quadrado? 400. 400 vezes 3, 1.200. 1.200 dividido por 2, 600. Então, vai estar aqui. É aqui o ponto de encontro. Agora para 30. 30 ao quadrado, 900 vezes 3, 2.700 dividido por 2. 2.700 dividido por 2, 1.350. Então já está lá em cima. Olha só como é que vai ficar o gráfico, então. Vai ficar uma coisa assim, olha só. Meio feio. Vai ficar tipo uma parábola mesmo. Aqui minha parábola, eu estou meio tremendo todo aqui. Vai ficar assim, uma parábola. Né? Tu lembra das parábolas, que eram coisas assim? Então, Sim. esse é o lado direito da parábola. Se eu tivesse tempo negativo, eu teria o lado esquerdo também. Beleza? Beleza. Bem, tá? Eu fiz na mão, né? Não tem como ficar bonito isso. Mas eu vou fazer o seguinte, então. Vou te apresentar um programa, um site livre, né? Tu pode entrar a hora que tu quiser nele. É o Symbolab. Deixa eu te mostrar aqui. Beleza. Gráficos. Então... Bem, o que eu vou colocar aqui? As duas equações que a gente encontrou. A primeira foi 30t, lembra? Nossa, tá meio feio aqui. 30t. Agora a outra é 3 meios de t ao quadrado. Aqui tem que tomar um cuidado às vezes. Eu fiz na pressa aqui, não ficou legal. Deixa eu fazer assim. 3t ao quadrado dividido por 2. Pronto. Ó, esse é o nosso gráfico. Esse é o nosso gráfico aqui. Pô, mas tá bem esquisito isso. Ah, sim, claro. Tá perfeito, tá perfeito. Né? Aqui é tenso mesmo, às vezes para ver essas coisas é complicado. Olha só a interseção deles aqui, olha, perto dos 600, tá vendo? Certo, Ah, aqui não é interseção ainda. Estão se intersecionando, chegou nos 600 e intersecionou. Então o gráfico, bonitão mesmo, ficaria assim. O negócio, esse site tem um certo problema de escala, né? Mas é assim mesmo, tá? Tem. Beleza? Eu vou te passar esse site aqui. Daí é só tu clicar em gráficos quando tu for brincar com ele, tá? Depois, quando precisar, sabe onde fazer conta. Ele faz conta também, deixa eu te mostrar aqui, eu me mostrei. Né? Por exemplo, provavelmente tu vai ter que fazer derivada uma hora ou outra. Ele resolve até derivada para ti. Fazer derivada da função px ao quadrado, por exemplo. Ah, ele faz a explicação, que legal. Ele explica também. Para coisas simples, ele explica passo a passo, mas coisas mais elaboradas tu tem que pagar, tá? Que é o meu caso aqui. Beleza? Vamos voltar. Beleza. Então, fizemos o primeiro gráfico. Só tem que tomar cuidado com os formatos. De resto, é só saber colocar números pontos nas suas devidas posições. O que eu fiz parecer muito fácil, mas não é. Muito aluno tem confusão ao fazer isso, tá? Portanto, é bom que tu treine isso. Vamos para B aqui. Plot to, agora das velocidades. Isso. Vamos para o gráfico das velocidades. Eu já vou fazer um graficão aqui.
um plano cartesiano, né, grandão. Vai ser gráfico de velocidade por tempo. Bem, novamente nós temos vai ser duas curvas, né? Vão ser dois desenhos, porque tem o desenho do policial e o desenho do speeder. Qual que é a equação da velocidade do policial? Bem, a equação do policial está aqui. Essa B era, lembra que ele pedia a velocidade do policial? Sim. Então, A a gente já equação do tinha do policial. outro. Isso. Na verdade, o que a gente tem do outro é o fato de que a velocidade dele é sempre a mesma. Essa é a questão. Então, nem precisa de equação, a gente sabe que é sempre 30. Perfeito. Claro, dá para escrever isso como uma equação, eu vou te mostrar depois. Agora, qual que é a equação do policial, então? O que a gente fez aqui, na real, não está errado, né? Mas a gente podia ter sido um pouquinho mais explicativo aqui. Que foi o que tu fez, né? Tu fez bonitinho lá na tua folha, que foi colocar o valor de cada um, fazer a equação primeiro, né? Mas em outras palavras, resumindo toda essa baboseira que eu estou te falando, a equação do policial, vou chamar da velocidade do policial, vou chamar de V de P, é 3t, tá? Porque a velocidade inicial é 0 e a aceleração é 3. 3 que multiplica o t, beleza? Agora, a do speeder. Bem, como a gente já conversou, a velocidade dele é sempre constante. Então, a velocidade dele é sempre 30. Sempre 30. Independente do tempo, a velocidade dele é 30. Acabou. Enquanto a do policial está gradativamente aumentando. Né? Se eu jogar 0 aqui, vai dar 0. A velocidade inicial é 0. Se eu jogar 1, depois de um segundo a velocidade é 3. Depois de 2 é 6. Depois de 3 é 9. Está crescendo proporcionalmente. A equação disso aqui é uma reta. Okay? Enquanto a equação desse cara aqui também é uma reta, só que é uma reta horizontal. É uma reta preguiçosa. É sempre 30. Sempre 30 e a outra vai. A outra, essa aqui é uma reta assim, ó, sempre 30. Enquanto a outra vai ser uma reta assim, que vai se encontrar com o 30 em algum momento. Mas eu não vou fazer isso. Quem vai fazer é você. Você vai fazer agora no seu papel a reta que representa essa equação. Como é que eu fiz a reta que representa a equação lá em cima? Eu peguei a equação e joguei valores para o t. Um 10, o 20 e o 30. Quando eu joguei 10, fiz 30 vezes 10, deu 300. Então, por isso que passava nesse pontinho aqui. Depois nesse, depois nesse. Então, é isso que tu vai fazer. Tu vai jogar valores na equação, nessa equação aqui, o 3t. Pode jogar. 2 pontos é o suficiente. Tá. E você vai construir sua reta com isso. Né? Recomendo o quê? Eu recomendo que você use os pontos 5 e 10. Beleza? T igual a 5 e T igual a 10. Tá. Então, novamente, eu vou te dar uns 3 minutinhos. Eu preciso tomar uma água, tá? Daí, quando tu terminar de fazer o gráfico, ou tiver qualquer dúvida, tu me manda uma foto lá no WhatsApp. Eu volto daqui a 3 minutos, tá? Tá. Já volto.
Voltei! E aí, vamos ver se você fez. Fez, legal. Me diz uma coisa, esse desenho que você fez é uma reta? Era pra ser uma reta. É, que tá meio redondo, mas assim, tudo bem. Use régua, pelo amor de Deus, na tua prova, tá? Não, não, eu vou fazer. Eu vou usar a reta com certeza, só porque eu fiz rápido aqui. Tá, ótimo. Bem, tá bonitinho, é isso aí. Eu pedi justamente o 5 e o 10 porque eu sabia que eles iam se encontrar no 10. Uhum. Que foi o que você escreveu bem, show. Muito bem. Muito bem. Bem, era isso, né? Essa era a primeira questão. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar a próxima. A próxima parece ser só uma análise de gráfico, né? Acho que era isso. Nada demais, nada demais. Um objeto começa do repouso e se move em uma dimensão ao longo do eixo X. Então, você olha para esse gráfico, a pessoa que olha para esse gráfico pensa, né? O objeto está subindo, depois ele fica reto, depois ele desce. Nada a ver. Zero. Tirou zero. Primeiro que esse gráfico é um gráfico de velocidade. E segundo, que o objeto se move apenas na horizontal. Ele vai para frente e ele vai para trás. Só. Não sobe nem desce. Uhum. Below graph, o gráfico abaixo, né, mostra a velocidade do objeto em função do tempo. É um gráfico de velocidade em função do tempo, como eu havia dito. Desenhe dois gráficos mostrando a aceleração, no primeiro gráfico, e a posição do objeto como funções do tempo. Então, apenas olhando para esse gráfico aqui, a gente tem que saber qual é o gráfico da aceleração e da posição. Não é uma missão muito simples. Tem que ter muito conhecimento de matemática, além de tudo. Uhum. Você deve graficar mostrando as magnitudes da aceleração para as três regiões mostradas. Nós temos três regiões onde o movimento é diferenciado. Né? Veja que aqui a velocidade está crescendo, aqui a velocidade é constante e aqui a velocidade está decrescendo. Não é mesmo? Uhum. É o que a gente vê no gráfico, né? Reta crescente, constante e decrescente. São três regiões de movimentos diferentes. Isso. E também a posição do objeto no 3, no 5, no 8 e no 11. 3, 5, 8 e 11. Ele quer saber a posição do objeto nessas situações aí. Então, essa é uma questão meio longa. Eu acho que a minha promessa eu vou ter que falhar na missão, hein? Não vamos conseguir fazer tudo em uma hora, não, tá? Dá para começar, beleza? Tá. Vamos lá. Como que a gente começa? Primeiro com uma informação que vem da física. Né? A velocidade está aumentando. Se a velocidade está aumentando, por definição, a velocidade não é constante. Se a velocidade não é constante, aqui é MRUV. MRUV nesse trecho. Por quê? Porque a velocidade está variando. Aqui a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, MRU. Movimento retilíneo uniforme. E aqui, neste terceiro trecho, é MRU ou é MRUV? MRV. MRUV, porque ela está variando. Está variando negativamente, mas está variando. Aqui, o que está rolando? Né? Uma desaceleração. O que é a velocidade diminuir? Tu está freando. Uhum. Está falando de um carro aqui e está freando. Aqui ele estava acelerando, aqui a velocidade ficou normal, aqui freando. Muito bem. É um gráfico de velocidade. Primeiro fala para fazer o gráfico da aceleração. Uhum. Se eu pensar assim, no primeiro momento, pensando só em física, tá? No primeiro momento aqui, a gente pode pensar no gráfico da velocidade aqui. Qual é a equação da velocidade no MRV? Né? É V igual a V0 mais AT, o vovô ateu, que eu te falei agora há pouco. É o gráfico, é a equação que rege isso aqui, claro. Tu vai ter um valor específico para V0 e para A. E aqui que está o ponto. Nós queremos o gráfico da aceleração. Uhum. E a gente vai achar a aceleração
no gráfico da velocidade. Esse é o grande lance. Ok? Vamos lá. Eu vou dar bons argumentos aqui físicos para depois eu usar matemática para resolver, né? Ele nos pede aceleração. O movimento na primeira situação é mRV. Logo, a aceleração é constante. É positiva, pois a velocidade está aumentando. Então, né, a gente sabe que quando a velocidade aumenta, a aceleração é positiva. Sabemos também que, sendo a aceleração sempre constante, isso é um fato, tá? Nunca na física tu vai ver a aceleração variando. Ela é sempre constante. Ou ela é sempre constante um valor positivo, ou negativo, ou zero, mas é sempre constante. Que nem no problema anterior. A aceleração do polícia lá era sempre 3 metros por segundo quadrado. Então o gráfico vai ser que nem no último problema, né? Que é a horizontal. Mas a gente vai ter que achar a aceleração. Logo, precisamos achar a aceleração e podemos utilizar o gráfico da velocidade para isso. Porque nós temos todas as informações que a gente quiser para jogar no gráfico. Né? Por exemplo, a gente sabe a velocidade inicial, é zero. O negócio começa na velocidade zero aqui. Então o V0 já é zero. Beleza? Não preciso nem fazer conta nenhuma. Só olho para o gráfico e já tenho que saber que ele é zero. Agora, como é que eu vou achar a aceleração? Bem, a aceleração está multiplicando o tempo e aqui do outro lado tem velocidade. Ou seja, eu tenho que pegar um valor aqui, que eu sei a velocidade e o tempo. Por exemplo, esse ponto. Aqui eu sei que o tempo é 2 e a velocidade é 4. Tá bom? Isso tem que ser evidente, se não for, tu fala. Eu falei o quê mesmo? Tempo 2 e velocidade 4, beleza. 2 vezes t. Pô, tu estudou na UDESC, tu conheceu o Jorge Louco lá? Viu as histórias do Jorge Louco? É isso. Ele fez, acho que 15 anos de UDESC agora, não foi? Sim, ele foi meu orientador de mestrado e do pós-doutorado. Sim, ele foi um dos únicos professores lá que eu lembro. Que eu tenho ele no Facebook. Ah, sim. Professor Jorge. Muito doido. Legal também. Hoje em dia eu achei ele legal, na época do mestrado não era tanto. Meu, eu tô falando besteira. Aceleração é sempre metros por segundo ao quadrado. Aí, ó, pronto, achamos a aceleração do primeiro trecho. Só que a gente precisa achar a aceleração dos 3 trechos. Mas a gente vai seguir na mesma ideia, né? Só isso. Agora, para esse trechinho aqui. Bem, para esse trechinho aqui, a gente está vendo que a velocidade é constante. Então, quando a velocidade é constante, a gente tem um fato. Velocidade constante, a aceleração é zero. Acabou. Sim. Ok? Então, vamos chamar isso aqui de trecho 1, né? 1. Então, no caso, o trecho 1, aceleração, no caso ali, seria 2, na segunda, 0? 0, exatamente. Pelo argumento, né? O argumento aqui é que é o MRU, né? Eu só vou colocar MRU. MRU, a aceleração é sempre 0. E agora, na C, a gente vai fazer a mesma coisa. Mas, bem, a aceleração é diferente, né? Como é que eu sei que a aceleração é diferente aqui? Eu sei porque o gráfico está decrescente. Bem, você pode fazer a mesma coisa que eu fiz agora há pouco. Ou você pode ser rapidinha e perceber o seguinte. A inclinação aqui é a mesma que aqui. Concorda comigo? É o mesmo triângulo ali. Se eu não estiver enganado, é isso. Né? Meus olhos então, não estão me enganando. Não, no caso seria negativo 2? Exato. Menos 2. Por simetria, tu pode dizer assim. Mas isso só porque eu tenho acesso a esse gráfico que daria para ver aí, senão não... Exato. Se não, se tu tivesse os dados, tu pegaria eles e jogaria na equação. Só isso. Não ia estar errado. Só não é tão rápido de fazer. Beleza, então nós temos os dados, agora a gente vai fazer o gráfico. Lembrando que é um gráfico de aceleração por time. Então, nós temos o quê? Né? Nós temos os tempos que dividem essas regiões. Então, é do 0 ao 3, do 3 ao 5, do 5 ao 11. Então, do 0 ao... Vamos fazer a mesma coisa aqui. 3, 5,
e 11, ok? Aceleração. Então, tem um detalhe, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou reduzir isso. Por quê? Porque eu tenho aceleração negativa, né? Então, eu tenho que ter uma parte aqui para baixo. Que é bem tranquilo. É uma reta constante em 2, aqui é uma reta constante em 0, e aqui é uma reta constante em menos 2. Olha isso. 2, menos 2. E ela é discreta mesmo, né? A aceleração ela muda abruptamente. Quando tu larga o acelerador, a aceleração vira 0. Na hora. Certo? Então é assim que funciona. Pronto, o gráfico da aceleração está feito. Agora, o gráfico da posição, que é um pouco demorado de fazer mesmo. Uhum. Que a gente não vai dar tempo. Eu posso começar para ti a ideia, né? MRV, qual que é a equação que a gente usa para a posição? É sorvetão. Que é o que eu mostrei lá na outra questão, né? S igual a S0 mais E0t mais A t quadrado sobre 2, tá? Uhum. Bem, a gente olha de novo lá e tem que pensar sobre a posição. Né? A posição inicial é sempre uma consideração tua. Então eu considero que é 0. Né? Que nem no Brasil não tem a BR-101 e no meio da BR não tem lá, aqui é o quilômetro 40, que é o quilômetro 60. Sim. Eu vou considerar que a gente começou no 0. A velocidade, a gente já sabe que a velocidade inicial é 0, já conversamos sobre isso. Claro, estou falando sobre o lugar A aqui, né? Uhum. Primeira parte. E a aceleração, qual que é a aceleração do jovem ali? É 2, né? 2t ao quadrado sobre 2. Então, eu já tenho que a posição, pelo menos a equação da posição, né, no lugar A ali é t quadrado. Isso é uma parábola. Uhum. Qual vai ser a equação da posição no B? Bem, a gente sabe que a equação da posição, quando a gente está em MRU, é sorvete. Mas qual é o grande lance aqui da dificuldade? Eu não sei qual é a posição inicial. Porque aqui ele já andou um pouco, né? Sim. A posição inicial tu vai encontrar colocando 3 segundos na equação do sorvetão. Coloca 3 segundos aqui, tu vai ver que dá 9. 3 ao quadrado é 9. Então a posição inicial é 9. A velocidade inicial. A velocidade inicial é a velocidade com que ele terminou o movimento aqui, que é 6. Uhum. Então ele vai sempre manter esse 6 ali. Uhum. 6 vezes t, essa é a equação. E em C é a mesma equação que a gente obteve antes, só que com aceleração negativa, ou seja, menos t quadrado. Beleza? Bem, com isso tu já tem um baita norte aqui para fazer os gráficos, tá? Certo. Só plotar eles ali, pode usar os softwares, pode usar o sitezinho que eu te mandei. E é isso aí, sucesso aí, qualquer coisa é só me chamar, beleza? Ótimo, muito obrigada, viu? Tamo junto Provavelmente aí. vou te chamar na semana que vem já. Show de bola, que bom que tu Tá gostou do bom? serviço. Falou, até a Obrigada, bom final de próxima. semana. Valeu. Valeu. Logo eu te mando o vídeo. Tchau.